para o nosso capítulo 11 de Apocalipse, para dar sequência ao nosso estudo. Capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, amém? Diz assim o texto: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o rei do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. E aí, agora não mais o que há de vir, né? Ele diz que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém? Então nós estamos dando prosseguimento no nosso estudo do livro de Apocalipse, e o capítulo 11, ele vai nos falar ainda, o capítulo 11, como eu falei na semana passada, que o capítulo 10 e parte do versículo 11 até o versículo 14, o versículo 14 do capítulo 11, é um interlúdio, é um intervalo
não é, entre o tocar da última trombeta, da sexta para a sétima trombeta. Lembrando que a sétima trombeta, ela representa o final da graça, da misericórdia e o início do juízo de Deus sobre a terra. Então, no capítulo 10, nós vimos sobre o anjo forte que veio com um livro na mão, aberto, né? E nós vimos as características desse anjo que remetem a Jesus Cristo, né? Nós vimos que o livro ele vem aberto, simbolizando que ele vem trazendo juízo e falando de uma palavra que já vem sendo revelada e anunciada durante muito tempo, porém o povo não crê. E como João recebe também a ordem, né? No momento em que a voz chega e diz para João: pegue o livro da mão do anjo e coma o livro. Literalmente essa é a palavra que Deus traz para João. Ele recebe a ordem de comer do livro e depois profetizar. E nós vimos então que isso fala da necessidade da igreja de interiorizar a sua palavra, né, de se alimentar, comer a palavra no sentido de se alimentar da palavra, interiorizar isso dentro de nós, porque só quando nós interiorizamos a palavra, nós temos como profetizar, como pregar. Quando a palavra está só nos nossos lábios, nós não podemos pregá-la, nós só podemos pregá-la quando ela está dentro de nós. Vimos também que o texto fala que essa palavra, ela é doce como mel, como favos de mel, mas porém, chega um determinado momento que ela adquire um sabor amargo, no sentido de que nós, quando nos convertemos a Cristo, nós passamos sim por muitas privações, né? Tem momentos que, por sermos cristãos, nós vamos passar por sofrimentos, por perseguições, por privações. Então não só o doce, mas o amargo também faz parte, né, da vida cristã, como também fez parte da vida de Cristo, e também ela se torna amarga para quem a rejeita. Então nós vimos também que essa palavra, ela traz vida, mas ela também traz o juízo de Deus sobre nós. No capítulo 11, nós vamos ver de forma viva a missão da igreja no mundo, a proteção que há. Nós já vimos também no capítulo 10, quando ele fala do arco-íris, né? Que quando o anjo vem e aparecia sobre ele o arco-íris, então nós vimos ali da aliança que há do povo de Deus com o seu povo, sendo que o arco-íris ele representa quando Deus prometeu para o seu povo, depois do dilúvio, que não destruiria mais a terra com água, né? E aí então o arco-íris representa essa aliança de Deus com o seu povo. Vamos ver a perseguição dessa igreja também, e por fim o triunfo dela e a vitória dela, a vitória do reino de Deus sobre as trevas. Então, esse capítulo ele pode ser analisado através de alguns quadros ou algumas cenas que ele vem trazendo para nós. Então, o texto começa trazendo uma representatividade da igreja como santuário de Deus sendo medido. Então, vem a direção de Deus para que ele pegue um caniço ou uma vara, e ele então meça o santuário de Deus e o povo que estava lá. E a igreja ela é representada, a igreja ela sempre é representada como o santuário de Deus. Então essa palavra não é para ele medir o templo físico, mas é uma espécie de avaliação da igreja de Cristo, da igreja do seu povo, como santuário de Deus. Então, é a separação, e aí você vai observar nos versículos 1 e 2, que ele diz: separe aquele que está no átrio externo. Aquele que está no átrio externo. Então, a separação do povo de Deus, do mundo ímpio. E o que simboliza esse santuário? Simboliza a verdadeira igreja. Não o santuário como prédio em si, como templo, como tabernáculo, mas medir a nossa vida como cristãos, a verdadeira igreja, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ele faz uma separação do verdadeiro povo de Deus, do mundo ímpio. E o que simboliza essa medição do santuário?
Nós vamos observar em algumas passagens, tanto no próprio livro de Apocalipse, quanto no Antigo Testamento, que essa medição significa justamente essa separação do povo de Deus do povo profano. Nós estamos falando na iminência do juízo. Nós vemos as quartas-feiras falando das oportunidades que Deus vem dando para o povo se arrepender. E está chegando o momento final, está chegando o momento de as portas se fecharem, né, como aquela parábola das 10 virgens, né, que diz que 5 saíram para comprar azeite, e quando elas voltaram a porta tinha fechado, o mestre tinha voltado, e elas não tiveram mais oportunidade, elas perderam a oportunidade. Então esse momento se aproxima, e Deus então começa já a separar o seu povo, do povo de Deus, do povo profano, para estar com Ele, completamente seguro e protegido de todo dano, quando o momento final chegar, quando a 7ª trombeta tocar. Então Deus já começa essa separação. Então medida é essa imunidade contra os danos, contra aquilo que Deus vai fazer, contra aquilo que Deus sabe que vai acontecer, contra aquilo que Deus já vem anunciando há muito tempo, de várias maneiras, e o povo não deu ouvido. Então essa figura, ela é a mesma que aparece lá no capítulo 7, quando fala da separação dos 144.000, aqueles que foram selados. Também fala acerca desse mesmo povo, no capítulo 9, quando falam aqueles que têm um selo de Deus sobre a testa. Então Deus já começa a separar o seu povo, porque está se aproximando cada vez mais o julgamento, o juízo divino, e para que o povo então esteja protegido. Então esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios. Aqueles que permanecem, né, na sua impiedade, começam a ser separados do povo de Deus. Aqueles que mesmo depois de tantos avisos, depois de tantas tribulações, depois de tanto sofrimento, e aí para você ter ideia, querido, de que tem gente que nunca vai se converter. Isso é bíblico. E a gente, você sabe de alguém que nunca vai se converter? Não. Por isso a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Deus já sabe. O texto lá em Romanos, ele diz que na sua presciência, não é que Deus, essa questão da predestinação, não é que Deus escolheu um povo e disse, não, esse aqui vai ser salvo e esse vai para o inferno. Não, não é isso. Fala de que Deus, na sua presciência, no seu conhecer de todas as coisas, Ele já sabe quem vai aceitá-lo e reconhecê-lo, e viver uma vida conforme a vontade dEle, e quem não vai. Não é que Ele determinou, não. Mas só que nós não sabemos, e Deus, Ele não nos revela quem é. Por isso a nossa missão é de pregar o evangelho a toda criatura. E Ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Mas nós não sabemos quem vai crer e quem não vai. Então a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa medição do santuário representa justamente o início da separação do povo que vai realmente herdar a salvação. Nós vamos ver um pouco mais na frente, que vai ser chamado, vai ser perseguido, vai ser maltratado, muitos vão ser mortos, mas quando o mundo pensar que venceu, aí a Bíblia diz que então vem a ressurreição, e aí vem um grande temor sobre os ímpios, e nós vamos ver um pouco mais na frente. Então essa proteção, ela não se estende a todos os que se dizem cristãos, não é a todos. Veja o que diz o versículo 2. Então, os santos, eles vão sofrer severamente. Queridos, hoje já se aproxima um tempo em que só vai permanecer fiel a Deus quem realmente servir a Deus por amor. Porque o tempo se aproxima em que a gente vai passar cada vez mais por momentos difíceis. A violência aumentando. O ser humano entrando num nível de depravação e de destruição
de si próprio, da natureza. Olha, se você observar o que nós estamos vivendo hoje, foi falado há 10 anos atrás. Você vê em São Paulo, pela primeira vez, eles estão usando uma medida, uma reserva de água na reserva lá da Cantareira, que nunca foi usado. O que estão falando que daqui a 10, 15 anos, a gente pode não, nossos filhos, nossos netos podem não ter água. E a gente acha que é brincadeira. E o ser humano continua destruindo a natureza, continua poluindo, continua, sabe, em busca de dinheiro, em busca de lucro, em busca de tudo. Então, se você não percebe, é porque você está muito desligado. Mas as coisas só têm piorado para nós. O nível de violência que a gente tem enfrentado. Toda semana são notícias, essa semana mesmo, na segunda de manhã, entraram na casa do irmão Jurandir e da Silmara. Ficaram lá com eles, momentos de medo, de terror, com arma e tudo. Tempão com eles dentro de casa. Quem que está livre disso? Tem momentos que nós vamos passar por conta da impiedade tomando conta. Sabe, a gente vê a questão da sexualidade, sabe, da pornografia, da prostituição sendo legalizada. Uma prostituta hoje, ela vai ter direito a um salário de R$2.000 para ela cuidar do corpo, ir para a academia, para poder oferecer um bom produto para o cliente. Você tem ideia do que é isso? Agora foi aprovado a lei do aborto. O casamento homossexual já não tem mais nem graça falar disso. Então a coisa está caminhando para cada vez pior. E é isso que a Bíblia diz. Não pense que vai melhorar, não. Agora, quem servir a Deus por amor e na esperança de vida eterna, a Bíblia diz que nos momentos mais difíceis, muitos apostatarão da fé. Apostatar não é sair apostando fé, não, viu, querido? É se desviar da sua fé. Muitos vão se desviar, dizer, não aguento não, Deus me livre, Deus, eu não quero mais ser crente não, e vai pular fora. Não, eu pensei que era outra coisa, não, se é para mim sofrer, não. Muitos vão apostatar da fé. Então, essa proteção, muitos dos santos, eles vão sofrer severamente, mas nunca vão perecer. Por quê? Porque seremos protegidos do juízo final. Aí sim, a Bíblia diz que nós não seremos condenados, nós não seremos julgados, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Mas esse mundo aqui, nós já vamos passar por um momento difícil. Aí você pode dizer, pastor, então eu vou pular fora. Só que quem pular fora vai passar por um momento difícil do mesmo jeito e no final vai para o inferno. Então não tem como não passar por um momento difícil. A questão é se você vai passar por esse momento difícil sozinho e depois ir para o inferno, ou se você vai passar por esses momentos difíceis com Deus e depois receber a recompensa. Essa é a opção que nós temos. Então aí ele fala de um período que durante 42 meses, vai haver a perseguição, antes da segunda vinda de Cristo. E é óbvio que quando a Bíblia fala de tempo, a gente não pode tomar como uma medida literal de tempo, A Bíblia diz que um dia para Deus é como um ano como um dia. Então a verdade é que há um tempo estabelecido em que as coisas vão cessar e vai haver essa perseguição, e a igreja, ela é representada por duas testemunhas, No versículo 3 até o 14 ele vai falar um pouco, e ele diz então que vem essas duas testemunhas, Deus vai usar as duas testemunhas, e a posição reformada acerca dessas duas testemunhas, é de que elas falam do testemunho da igreja de Cristo, de que durante toda essa perseguição, a igreja de Cristo vai testemunhar acerca daquilo que Deus é, ou seja, ela não vai se desviar. A verdadeira igreja, o verdadeiro povo, o verdadeiro Israel, mesmo durante o período de perseguição, durante o período, e aí ele fala aqui se refere a essas duas testemunhas, acerca de Moisés e Elias.
Por que Moisés e Elias? Porque eles representam tanto a lei como os profetas, ou seja, representa a totalidade da igreja, né? Dessa igreja que vai ser salva, que vai ser preservada e vai dar um testemunho, né? E se a gente observar, duas testemunhas era um método usado por Cristo para testemunhar o mundo, né? Jesus dizia que onde tiver dois reunidos no nome dele, né, ali ele estaria presente. Então Deus, ele sempre está tratando acerca, quando ele fala da ida das casas, de casa em casa, de dois em dois. Então, duas testemunhas era o método usado por Cristo para testemunhar o mundo. E tem mais, uma questão só era validada se fosse por duas testemunhas. Se apenas uma pessoa, aquilo não teria validade. Então, por isso que ele traz essa questão, né, dizendo que as duas testemunhas, ou seja, e ele faz referências ao momento em que Moisés transforma a água em sangue, ao momento em que Elias ora e para de chover, né, e aí representando então, tanto a lei como os profetas, a totalidade da sua igreja. Então, essas duas figuras são encontradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A igreja, no versículo 7, a gente vai observar, deixa eu pegar aqui, que a igreja, ela será indestrutível, que apesar de todas as coisas que estão previstas, né, no versículo 7, ele diz assim: quando eles estiverem terminando o seu testemunho, ou seja, a igreja, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Seus cadáveres vão ficar expostos. Aí ele vai falando que povos de tribos, línguas e nações vão ver os cadáveres. Os habitantes da terra vão se alegrar, vão festejar, vão enviar presente uns aos outros, né? Porque esses dois profetas haviam atormentado os que habitam a terra, ou seja, a igreja, eles vão achar que a igreja de Cristo foi destruída, porque muitos vão morrer, e eles vão achar que aquilo acabou, que eles foram. Aí ele diz: naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e aí, não antes, no versículo 11, ele diz: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Só que a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vimos isso lá atrás, ainda no livro de Apocalipse. É esse momento aqui que ele está se referindo, né, no momento final, que aí, quando os ímpios perceberem que tudo aquilo que eles ouviram realmente é verdade, que o juízo de Deus começa a acontecer, e eles vão se dobrar, o joelho vai se dobrar diante de Deus, e a língua vai: não, Senhor, realmente Tu é o Senhor. Só que, nesse momento, a trombeta já tocou, já não haverá mais tempo. Então muita gente usa esse versículo para dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, então quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Não. Esse texto, ele diz o seguinte, que no dia do juízo final, aqueles que não creram, pela fé, que a Bíblia diz que é pela fé, aqueles que não acreditaram, mesmo depois de todos os sinais que Deus fez, que a gente vem vendo isso ao longo dos estudos, de Deus mandar perseguição, gente morrendo e tudo, e depois de tudo, e eles não creram, quando Jesus volta, e o seu povo começa a ser levado com ele nas nuvens, começa a sua igreja a ser arrebatada, o povo diz que todos os ímpios vão se dobrar, e vão reconhecer, eles vão dizer: realmente era verdade, só que não haverá mais tempo, a trombeta já tocou. E nós vimos que a 7ª trombeta representa o juízo final. E aí ele diz nesse momento que eles vão dar glória, vão ficar aterrorizados e vão dar glória ao Deus do céu. E aí ele representa então esse momento em que não haverá mais tempo. A igreja será indestrutível. Enquanto a igreja, você lembra que a Bíblia diz que
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, durante todo esse período, a verdadeira igreja, e aí quando eu digo igreja, você precisa entender igreja como o povo de Deus. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que a verdadeira igreja dele, ela será indestrutível até que toda a sua missão na terra seja cumprida. A igreja ela é provada, mas ela nunca será desamparada. Por isso que Jesus diz, né, tem um texto que ele diz, cansado, mas não abatido, mas não destruído, né? E aí ele vai falando uma série de circunstâncias que nós vamos passar, que a igreja de Cristo passa, mas em nenhuma delas nós somos derrotados. Em nenhuma delas nós somos derrotados. Vem a provação, vem a dificuldade, vem a luta, vem a perseguição, mas a verdadeira igreja permanece fiel até a morte. E isso cabe a nós uma pergunta, sabia? Por que eu estou servindo a Cristo? Porque se você está servindo a Cristo, por qualquer que seja o motivo, que não seja por amor a Ele, e com a esperança na vida eterna, se a sua esperança, se o seu projeto, se o seu objetivo for qualquer coisa que não seja a vida eterna, você vai pular fora do barco, mais cedo ou mais tarde. Na hora que o sapato apertar, você pula fora. Mas aqueles que caminham, tendo como Cristo, tendo como a vida eterna, tendo como Cristo a esperança da glória, menino, pode ter fornalha de fogo, pode ter cova de leão, pode apertar o sapato, o cinto, o que for. A verdadeira igreja de Cristo, ela permanece firme. É nessa hora que nós vamos descobrir quem realmente são os eleitos. Quem realmente se converteu. Tem gente que não precisa nem chegar à tribulação não, né? Acaba já pula fora cedo mesmo. Por isso, querido, que às vezes a gente vê multidões nas igrejas sendo atraídas por promessas enganosas. Atraídas por promessa de vida fácil, de enriquecimento fácil, de parar de sofrer. Venha e pare de sofrer. Eu vou botar uma campanha na nossa igreja. Venha e comece a sofrer. Né? Venha, entregue sua vida para Cristo e comece a sofrer, mas herde a vida eterna. Porque esses que estão enganados, quando a chapa esquentar, vai pular igual pipoca. Opa, peraí, me prometeram outra coisa, hein? Não é assim não. Não foi isso que me... Não, estou fora. Comprei gato por lebre. Porque a verdadeira igreja, esse texto ele é muito claro, a verdadeira igreja, ele diz que ela é amparada, ela é provada, mas ela não é desamparada. As testemunhas, elas são preservadas até concluir o seu testemunho. Olha o que ele diz, no versículo 5 ao 7. Olha o que ele vai falando. Se alguém quiser lhe causar dano algum, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser lhe causar dano. Aí ele diz, esses homens têm poder para fechar o céu, está falando das duas testemunhas, referindo à igreja, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem poder para transformar água em sangue, ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, então a igreja ela vai cumprir a sua missão. Vai vir a dificuldade, vai vir a perseguição, vai vir a morte. Ou você acha que você vai para a glória sem morrer? Não vai. Mas ela vai ter concluído a sua missão. Qual é a sua missão? Testemunhar acerca de Deus. A verdadeira igreja, ela vai cumprir a sua missão até o final. Quando Jesus libera os discípulos, ele manda que façam o quê? Vão pela Judéia, Samaria, até os confins da terra e sejam minhas testemunhas. Eu tive um pastor no seminário chamado Xavier. E ele morreu de câncer.
E quando ele recebeu a notícia que não adiantava mais fazer quimioterapia, não adiantava mais, já tinha alcançado a fase da metástase, né? E ele pediu para parar com todo o tratamento, e ele disse que Deus já tinha falado para ele, que tinha chegado o tempo dele na terra, e todas as manhãs ele gravava uma mensagem, e ele postava no site dele. Cara, era tremendo ouvir aquele homem falando, da alegria que ele sentia no coração, daquele momento, né, dele poder dizer, agradecer a Deus, glorificar a Deus, sabe, o testemunho dele até o último dia de vida, ele falando do amor de Deus, do quanto ele amava a Deus, do quanto ele estava feliz, né, porque a morte estava se aproximando, e estava se aproximando o momento dele se encontrar então com Deus, de acabar a agonia dele aqui na terra, e ele poder realmente viver o que Deus tinha preparado para ele. O testemunho dele ali, a igreja de Cristo, até o final. Nada de eu determino, Senhor, não aceito isso, Senhor. Disse, não. Eu orei, e Deus me falou que chegou o tempo. Deus tem poder para me curar? Tem. Mas ele disse, o que Deus tem para mim é muito maior do que uma cura física. Porque se ele me curar agora, um dia eu vou morrer de novo. Mas eu estando em Cristo, ainda que eu morra daqui a alguns dias, eu vou viver eternamente. A maior riqueza que Deus tem para mim é a vida eterna, não é a cura do câncer. Ele disse, a maior coroa, a maior vitória Deus me deu, que foi a vitória sobre a morte. E daqui a uns dias eu vou vencer o último inimigo, como diz lá em 1 Coríntios, que é a morte. Quando eu morrer, muitos vão pensar que eu perdi. E na verdade é quando eu conquistei a minha maior vitória. Isso é cristianismo. Quando é que um cara desse vai se desviar? Nunca. Que luta vai tirar um cara desse do trilho? Sabe por quê? Porque ele construiu a vida dele sobre a rocha, sobre, o que é a rocha? A revelação, né, de que Cristo é o Filho de Deus. Quando Pedro teve essa revelação, Jesus disse para ele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro. A pedra que ele se refere é a revelação que Pedro teve, de que Cristo era o Filho de Deus. Quando nós construímos a nossa vida cristã sobre essa revelação, de que Cristo é o Filho de Deus, e de que, através da morte e ressurreição dele, nós temos a vida eterna ao lado do Pai, pode vir o que vier. Pode vir a tempestade, pode vir problema financeiro, pode vir o que vier. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Nem a tempestade, aí ele diz, nem a morte pode nos afastar do amor de Deus. Isso é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja está sendo construída sobre essa rocha, edificada sobre essa rocha. A falsa igreja está sendo edificada sobre promessas de vida fácil, sabe, de ganhar dinheiro, de prosperar financeiramente, disso ou daquilo. Só que na hora que vier a tribulação não vai sustentar. Quando bater a tempestade, grande vai ser a sua ruína, diz a Bíblia, porque está sendo edificado sobre a areia. E João, ele vem falar sobre isso, ele diz, quando acabar o testemunho, a proclamação, querido, tem duas coisas que mantêm a igreja de Cristo de pé. E mais uma vez eu quero lembrar que eu estou falando de mim e de você como igreja. Tem duas coisas que nos mantêm de pé. Se você quiser permanecer de pé até o final, grave essas duas coisas. A sua vocação como igreja do Senhor, como templo, como santuário de Deus, é adorar a Deus. O santuário era lugar de adoração, é adorar a Deus e proclamar a sua palavra. Adorar a Deus. Nós somos santuário de Deus? Somos. Então para que nós fomos chamados? Por que nós fomos estabelecidos como santuário? Para adorar. O santuário não tinha outro propósito. Era prestar adoração a Deus. E testemunha. A minha vocação e a sua vocação como igreja do Senhor é adorar a Deus e testemunhar
acerca daquilo que Ele é. Quando eu testemunho, eu estou falando de proclamar a palavra. Essa é a nossa... Se nós fizermos essas duas coisas, esse é o nosso papel. Satanás, ele não pode deter o avanço da igreja, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você sabia que a palavra testemunha, ela, no grego, vem da palavra, é a palavra martíria. Martíria. A palavra martíria lhe lembra alguma coisa? É a mesma raiz de mártir. Você sabe o que era um mártir? Alguém que deu a sua vida, alguém que morreu por uma causa. Então, as verdadeiras testemunhas, a verdadeira igreja de Cristo, que ele chama nesse texto de testemunha, sabe quem é a verdadeira igreja? É aqueles que vão, se tiver que açoitar, vai ser açoitado, se tiver que apanhar, vai apanhar, se tiver que morrer, vai morrer, mas não abre mão da sua fé. Vai sentar aqui na frente, o pilotão. Você sabe o que é isso, querido? Testemunha é a mesma palavra mártir. Então, testemunha não é você vir aqui contar uma bênção, não. Testemunha é você vir aqui, de repente, dizer assim, irmão, estou doente, o médico disse que não tem mais jeito, eu queria glorificar a Deus por isso. Você tem ideia do poder que um testemunho desse tem? Você tem ideia? Testemunha, quando o texto fala acerca de testemunha, ele está falando, são os mártires. São aqueles que vão morrer com Cristo. São aqueles que não abrem uma vírgula, pode dar cova dos leões, pode dar fornalha de fogo, pode dar chicote no lombo, que nem deu em Paulo, pode dar prisão, pode dar o que der, mas eles são testemunhas do amor de Deus. Muito interessante, né? Para você ver, quando a gente vai para o original, as coisas ganham uma outra dimensão, né? Um outro significado. Então, a vitória do mundo sobre a igreja, ela vai ser passageira. Como eu falei para você no início, vai ter momentos que eles vão achar que venceram. A igreja, ela é perseguida desde dos primórdios, querido. Desde que começou a igreja cristã, que ela é perseguida. Vai ter momento que o ímpio vai pensar que venceram, eles vão pensar que venceram. E aí o texto traz essa figura, que ele fala que as testemunhas vão ser mortas, vão ficar com seus cadáveres expostos na cidade, e todos os povos e línguas e nações vão ver os cadáveres. Ele está dizendo assim, que vai chegar um momento que o ímpio vai pensar que venceu, que a igreja de Cristo foi destruída, e o mundo todo vai olhar e vai dizer que, vai ver que era mentira, que Deus não existe e tudo. Só que quando eles estiverem comemorando, celebrando, quando eles estiverem igual o Vasco, comemorando, achando que foram campeão, aí vem um gol do Flamengo. Eu vou usar outro exemplo. Quando eles estiverem igual o Barcelona, igual o Atlético de Madrid, né, achando que já foram campeões, aí o Real Madrid vem, empata o jogo, leva para a prorrogação e é campeão. Vai ser desse jeito. Celebrando, olha o que eles dizem, eles trocando presentes entre si. Os habitantes da terra se alegrarão, por causa deles festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentados os que habitaram na terra, os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entra neles um sopro de vida da parte de Deus, eles ficam de pé, e um grande temor tomou conta daqueles que os viram. E eles ouviram uma voz do céu que dizia, subam para cá, e eles sobem numa nuvem, enquanto os inimigos olham para eles. Aleluias. A vitória da igreja do Senhor, a vitória do mundo sobre a igreja é passageira, mas a vitória da igreja sobre o mundo é eterna. Aleluias. É isso
que deve motivar, é isso que vai nos dar força, é essa esperança que nos dá força para viver uma vida de obediência aqui nessa terra. Vai ter dia na sua caminhada aqui na terra, que se você for procurar argumentos e motivos humanos, lógicos, racionais para servir a Deus, você não vai ter um. E a única coisa que vai lhe restar é a sua esperança na vida eterna com Deus. E se essa não for a sua base, você vai apostatar da fé. Vai ter dias que nós não vamos ter um motivo humano, racional, para dizer assim, vale a pena eu servir a Deus, a não ser Cristo, esperança da glória. A não ser esperança de que esse dia vai chegar. É assim, querido. É assim. Mas pastor, estou ouvindo tanta coisa diferente, tá, querido? Falsos profetas, falsas promessas, falsos evangelhos, por aí, espalhado, enchendo igreja. Mas na hora de revelar as verdadeiras testemunhas, poucos serão os que... E aí o texto fala, né, dessa ressurreição gloriosa da igreja de Cristo, desse momento, né, em que a igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, e aí ele finaliza de maneira, olha o que ele diz, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Você lembra que hoje a Bíblia diz que quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Quando ele leva Jesus para ser, quando o Espírito leva Jesus para ser tentado, ele mostra tudo, diz: ó, isso aqui tudo me pertence e tudo eu vou te dar se tu me adorares. Percebe aí o que ele queria? Ser adorado. Qual é a nossa missão da igreja? Qual é a nossa vocação? Adorar quem? A Deus. Então ele queria ser adorado. E aí, esse momento ele diz que o mundo, o reino do mundo, se tornou agora de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para quando? Para todo sempre. Aí nesse momento, os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Não, o que é, o que era e o que veio e que agora tomou posse do seu reino. Hoje nós estamos cantando aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nesse dia o cântico será outro. Nesse dia o cântico será aquele que és, que era e agora assumiu o teu grande poder e começou a reinar. É o momento da recompensa, querido. E aí ele diz: as nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo, olha o tempo que chegou, queridos. Chegou o tempo de julgar os mortos, de recompensar quem? De recompensar quem? Os teus servos. De recompensar os profetas. De recompensar os teus santos. De recompensar os que temem o teu nome. De recompensar tanto os pequenos como os grandes. E de destruir os que destroem a terra. Vai chegar o tempo daqueles que pensavam que tinham vencido, descobrir que perderam a batalha, e daqueles que muitos pensavam que tinham perdido, se tornarem os verdadeiros vencedores, e aí não mais por um tempo determinado, mas para todo sempre. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Nós temos que viver por essa promessa, de que um dia Ele vai voltar, de que um dia todo o sofrimento vai acabar, de que um dia toda lágrima será enxugada, de que um dia não haverá mais dor,
não haverá mais sofrimento, não haverá mais rancor, não haverá mais assaltos, não haverá mais violência, não haverá mais traições, não haverá mais decepções, não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão. Ele diz que Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. E Ele vai transformar o nosso pranto em festa e o nosso choro em alegria. Querido, nós devemos viver por essa promessa e exclusivamente por ela. Qualquer outra promessa, qualquer outra revelação sobre a qual nós construirmos a nossa vida cristã, quando vier a tempestade, ela vai ruir. Porque nós podemos ser presos por amor a Cristo, nós podemos ser açoitados, nós podemos ser demitidos, nós podemos ser perseguidos, nós podemos tantas coisas. Mas tem uma coisa que nós não podemos, é ficar fora do reino dele.